Glória a Deus. Boa noite, queridos, mais uma vez. Mais uma vez, boa noite, queridos. Boa noite, queridos, mais uma vez. Tempinho gostoso, maravilhoso, né? Chovendo, graças a Deus. Quem não estava esperando por chuva aí? Na verdade, a gente não estava esperando, né? Porque a garota do tempo errou feio esse final de semana. Teve um monte de gente que foi para a praia e acabou tendo uma surpresa. Mas glória a Deus, porque a chuva é muito bem-vinda. A paz do Senhor a todos. Amém? É uma honra, é um prazer nós estarmos aqui celebrando. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: essa noite a sua vida vai ter que acontecer uma reviravolta. Vai ter que capotar aí dentro de você. Um rebuliço, uma revolução no seu interior. Amém? Bom, trazendo a sequência de palavras, falando um pouco sobre Davi. A Camila falou que ela está enjoada já de Davi. Ela não quer mais que eu fale sobre Davi. Estou enjoada, queria que você falasse de outra pessoa já, mas eu vou falar hoje, não sei se é a última vez, mas eu quero falar sobre Davi. E sendo assim, nós falamos, abre lá a sua Bíblia, já deixa aberto já, no segundo livro de Samuel, no capítulo 1, eu falei errado para Ana, segundo livro de Samuel, capítulo 1, deixa aberto nesse texto. Todos nós ouvimos, nas vezes que eu preguei, a respeito de Davi, desde o tempo da unção de Davi, quando Samuel chegou na casa de Davi, quando Samuel, ele foi escolhido, por Deus, para poder ir levantar, liberar uma unção sobre um homem, filho de Jessé. E lá todo mundo sabe a história, todo mundo lembra a história que aconteceu, porque Deus já tinha abandonado a Saul, Deus já tinha tirado o espírito dele de Saul, e por conta disso Deus já tinha rejeitado o reinado de Saul, e Deus levantou Samuel, o profeta da nação naquele tempo, para poder ir liberar uma unção sobre a vida de um homem. E nessa noite Deus quer liberar unção sobre as nossas vidas, amém? Naquele lugar, naquele dia, a pastora trouxe uma palavra muito interessante, que quando o Samuel ele viu o primeiro filho de Jessé, ele olhou e ele considerou o fato de aquele homem, Deus olhou e considerou o fato de poder ser o primeiro filho, só que não era, ele apenas considerou, e o fato de considerar é que era atrativo aos olhos, era legal, poderia ser uma possibilidade, mas não era aquela pessoa que receberia a unção. O que nós vamos viver nesses dias, nesses tempos, o que a igreja brasileira está vivendo nesses dias, é que Deus não vai olhar para você e vai te considerar, Deus realmente vai liberar uma unção sobre a sua vida especial, amém? Deus vai liberar algo novo sobre a sua vida. Talvez você não esteja esperando. Você acha que Davi estava esperando? Ele pastoreando as ovelhas do pai, ele cuidando do rebanho do pai, lá no pasto, trabalhando para o pai. Os irmãos dele eram homens poderosos, valentes, estavam preparados para a guerra. Então ele não estava esperando aquele momento. Tanto é que quando Jessé lhe mandou trazer todos os filhos dele, ele deixou Davi apacentando o rebanho, cuidando do rebanho. Então Davi era o único que estava lá trabalhando, enquanto todos os outros filhos estavam dentro da casa, já pronto para poder comer junto com Samuel. Só que Deus, ele escolheu aquele que era improvável. E às vezes você olha para a sua situação, para o seu momento, para a sua vida, e você pode também se considerar a pessoa mais improvável do mundo para Deus, amém? Nós podemos nos achar assim. Às vezes a gente se acha assim, às vezes eu me olho e falo, nossa, eu sou a pessoa mais improvável para Deus, para qualquer tipo de coisa, porque parece que, às vezes quando o dia está mal, você já acordou num dia e viu, enxergou o dia totalmente nublado para você, não o tempo nublado, mas você, a sua vida está nublada, parece que nada está dando certo, você já acorda cansado, você já acorda já com preguiça, tem dia que é terrível. Essa semana que eu estava cansadão, estava meio esgotadão, essa semana eu estava meio esgotadão, então eu acordei na terça-feira esgotado, sabe quando você não quer nada, você quer descansar e tudo mais, quer dormir, quer ficar em casa, não quer fazer nada, e aí você tem que sangrar, não tem jeito, porque o homem nasceu para
Nós nascemos para sangrar. Aí você tem que acordar e tem que trabalhar. E aí você passa aquele dia, parece que nublado, e você começa a pensar, a avaliar a sua vida, analisar a sua vida. Você pensa que, nossa, será que comigo? Será que para mim? Será que eu? Não sei quem sou, não sei se sou eu, não sei se eu sou eu mesmo, não sei de nada. Eu sei que Deus olha para você e fala, você pode se enxergar como provável, improvável, mas eu te olho como provável, eu te olho de maneira diferente, porque você está olhando que o momento, a situação, a aparência, a altura, a estatura, mas eu olho o coração. E como está o seu coração? Porque Deus quer liberar uma unção para aquele que está com o coração inteiro nessa noite. Amém? E Deus libera a unção através de Samuel na vida de Davi. Unge ele como rei, ainda tendo Saul sendo rei em Israel, escolhido pelo povo. E ali começa uma grande saga. Interessante que quando o Espírito de Deus sai da vida de Saul e a unção vem, o Espírito do Senhor vem sobre a vida de Davi, o Saul começa a ter problemas. A Bíblia fala que ele começa a ser atormentado por espíritos malignos enviados pelo próprio Deus. No dia que eu preguei sobre esse tema, eu expliquei a respeito disso. Então, um dos homens, dos servos de Saul, ele aconselha a Saul que escolhesse alguém no meio de Israel que tocasse uma harpa, porque com a harpa, com a música, com o louvor, o espírito maligno iria parar de atormentar a Saul. E assim Saul fez, mandou chamar um dos homens, escolheu uma pessoa no meio do povo de Israel que tocasse harpa, e a Bíblia fala que tocasse muito bem. Essa é a referência que nós temos para o Ministério de Louvor. Depois nós vamos fazer uma reunião, e eu quero trazer uma outra referência também a respeito da habilidade na música, de nós sermos excelentes em tudo aquilo que nós fazemos. Nós estamos falando da música, mas em qualquer coisa que você fazer com habilidade, com conhecimento, com conhecimento, fazer com excelência. E aí esse homem, um dos servos falou, eu conheço um rapaz, eu vi um rapaz, por um acaso eu estava passando lá no meio do pasto, e eu vi um rapaz tocando, e o cara tocava muito bem, e ele toca muito bem, eu posso trazer ele aqui. E esse cara era o Davi. Chamou Davi para poder vir e tocar a harpa para Saul. E toda vez que Davi tocava, a Bíblia fala que o espírito maligno parava de atormentar a Saul. Saul pediu para que Davi fosse morar dentro do palácio do rei, junto com Saul, para que todas as vezes que acontecesse essa situação, o Davi pegasse a harpa e começasse a tocar, e ele parasse de ser atormentado. Essa era a intenção. Então Deus quer trazer habilidades novas nessa noite para as nossas vidas, amém? Deus quer colocar nas suas mãos uma habilidade nova, ou também colocar nas suas mãos aquilo que você já sabe fazer, que você comece nessa noite a fazer com mais excelência, amém? Que Deus possa trazer para você conhecimento vindo dos céus, para que você possa ser reconhecido por quem for, por onde as pessoas passarem na rua e falam, nossa, tem uma pessoa que faz isso e faz muito bem, então manda chamar esse, porque esse é bom. Então Deus está entregando habilidades nessa noite, aqui nesse lugar, para as nossas vidas, amém? Assim foi com Davi. Ele começou a trabalhar no palácio junto com Saul. E aí acontece toda aquela situação de que vem o Golias, um gigante, um guerreiro valente, 2,90 m, lá do guerreiro filisteu, e eles estavam travando uma batalha em Israel, contra os filisteus, e no vale de Socol, os gigantes, eles fizeram um acordo, falaram, pega o seu melhor guerreiro de Israel, que nós vamos pegar o melhor guerreiro aqui dos filisteus, para que nós possamos batalhar, eles guerrear entre eles, e quem ganhar, o outro vai se tornar escravo do povo. Legal? Beleza. Só que aí eles pegaram e chamaram um gigante. Logo o povo de Israel olhou para a situação e se desesperou, porque todo mundo lá era estatura normal, 1,90 m, 1,80 m, 1,70 m, no máximo 2 metros. De repente chega um gigante com 2,90 m, quase 3 metros, para poder guerrear. E ele chega lá, valente, poderoso, homem de guerra, e começa a gritar lá no vale, para cima assim, os dois acampamentos estavam no monte, ele gritava, tem homem aí? Tem homem aí? Todos os dias, de manhã e à tarde, contando bem rápido a história, para a gente poder chegar em outro tempo. Todos os dias, de manhã à tarde, esse Golias, esse gigante, chegava no vale e começava a gritar para o povo, para o exército de Israel, tem homem aí? Tem alguém que queira vir guerrear? Tem homem valente? Tem alguém aí? Ninguém se manifestava. E Davi, mandado pelo seu pai para levar comida para os seus irmãos no exército de Israel, ele vê aquela situação, para saber também como é que estavam os irmãos,
E o que estava acontecendo na guerra, ele vê aquela situação, vê o povo, o exército de Israel com medo. Na situação, o exército de Israel assustado, ele começa a perguntar: o que está acontecendo? Pergunta para um, pergunta para outro, e as pessoas começam a compartilhar com ele o que está acontecendo. Fala: tem um valente, tem um guerreiro, tem um gigante lá, um monstro lá embaixo que está querendo guerrear. Mas eles não falam assim, a Bíblia não relata dessa forma, mas relata que, mas a gente pode pensar que o povo de Israel estava com medo, o exército de Israel estava com medo de guerrear, afinal de contas era um gigante guerreiro. E os irmãos dele, ouvindo e vendo o Davi atrapalhando a situação, atrapalhando aquele negócio todo, eles começam a falar: sai daqui, moleque, o que você está fazendo aqui? Vai para lá. E às vezes tem coisas que vão acontecer nas nossas vidas para nos promover, e tem coisas que nós precisamos também nos manifestar em algumas situações, e vão existir pessoas que vão te dizer: sai daqui, que esse lugar não é para você. E no momento que você está se levantando, está se erguendo, está se posicionando em alguma situação, vão se levantar talvez os seus irmãos, eu não digo irmãos de sangue, vão se levantar os crentes, vão se levantar as pessoas de igreja, para dizer para você: não vai por esse caminho, não faz isso daí não, você não é guerreiro, você não é nada, o que você está querendo saber? Isso daí não é interessante para você, você não faz parte desse tempo, você não faz parte desse ambiente. As pessoas vão olhar para você e vão dizer isso para você: você não faz parte desse ambiente. E aí você começa a ser insistente, falar: se essa promessa é para mim, se eu fui ungido como, se eu sou poderoso, se o meu Deus é o Deus de Israel, eu vou querer saber, e eu estou dentro desse tempo, aconteça o que acontecer. Davi continua insistindo, pergunta para um e pergunta para outro, e eles começaram a falar para Davi, e Davi ele fala: não acredito. Tipo assim, vamos fazer uma analogia aqui, vamos fantasiar. Davi ele vira para os irmãos dele, para o exército, e fala: não acredito, vocês estão com medo desse cara. Poxa, vocês fazem parte aqui, vocês estão no exército do Deus vivo de Israel, e vocês estão com medo de um incircunciso, de um filisteu, de um inimigo de Deus. E esse cara não está desafiando o exército de Israel, mas ele está desafiando o exército do Deus vivo. Então quando as pessoas te desafiarem, te confrontarem, te afrontarem, elas estão afrontando você, mas estão afrontando o Filho do Deus vivo. Não é qualquer pessoa, é um filho de Deus. Diz assim comigo: eu sou o filho de Deus. Então quando vier algo contra a sua vida, entenda: as pessoas não estão levantando uma afronta contra você, é contra o Filho de Deus. E às vezes os levantes que acontecem nas nossas vidas ou contra as nossas vidas servem também para fortalecer mais a gente, para nos dar um alicerce muito mais forte, mais profundo do que nós estamos vendo hoje, para que a gente não possa se abalar. Não é aquela árvore, eu acho que é aroeira, né? Que ela balança, mas não quebra, ela entorta, mas não quebra. Não, você não vai ser desse jeito não, vai ser firme, rígido, nada vai te abalar e nada vai te quebrar. Todos os ataques, todas as afrontas que vão se levantar contra a sua vida, e pode ter certeza, querido, se você está fazendo alguma coisa diferente nessa terra, se você faz alguma coisa diferente nessa terra, as pessoas vão se levantar contra você, vão se levantar. Se você é uma pessoa comum, você não muda nada, você não causa efeito nenhum na sociedade, não causa efeito nenhum nesse mundo, você não é diferente de nada nem de ninguém, ninguém vai te olhar. Agora, se você quer fazer alguma coisa diferente, se você se posiciona de forma diferente, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão te confrontar, vão te afrontar, vão se levantar contra você. Só que aí a sua palavra é como a palavra de Davi: vocês não estão se levantando contra o homem, contra o exército, mas contra Deus vivo de Israel. Não é contra a minha pessoa, é contra Deus. Deixar Deus cuidar da situação. Uma coisa que Davi tinha para ele, guarda isso para você, para nós, durante toda essa mensagem. Uma coisa que Davi tinha para ele era que ele honrava o nome do Senhor. Ele honrava o nome do Senhor. Então, se as pessoas hoje te conhecem como crente, se as pessoas hoje te conhecem como cristão, é porque você é uma referência, ou as pessoas te zoam de você por você ser crente ou cristão, ou às vezes nem sabe quem você é, apenas você é um frequentador de igreja. Mas se você honra de verdade o nome do Senhor, algo vai acontecer na sua vida. E existe uma palavra, eu vou chegar lá, para aquele que honra o nome do Senhor, para aquele que honra a palavra do Senhor, para aquele que está debaixo da cobertura de Deus. Existe uma palavra de Deus sobre a nossa vida. E assim Davi se posicionou e falou: eu quero ir contra esse filisteu. Saul ele fala: você quer ir mesmo? Então beleza, vamos lá. Coloca a armadura em Davi. Davi não consegue andar, não consegue caminhar com a armadura, porque era muito pesada, ele não estava acostumado com a armadura.
Só que interessante que nesse intervalo, Davi ele pega e entrega para Saul o currículo dele. Falou: enquanto vocês estavam aí, desse jeito, né, treinando para a guerra, eu matei um urso, matei um leão. Um leão veio para pegar uma ovelha do meu pai, eu peguei ele e soquei. A Bíblia fala que eu soquei, tirei a ovelha da boca do leão e soquei e matei ele com socos até a morte. Matei ele com socos até a morte. Ficou muito bom. Soquei ele até a morte. Aí depois veio o urso e quis fazer a mesma coisa. Falei: não vai não. Peguei, soquei ele, tirei a ovelha da boca dele e bati nele até que ele morresse. Olha só, com a mão o cara matou um leão e um urso. Já contei isso, amém? Vocês lembram disso? Você é esse guerreiro valente? Ou você é essa pessoa que quando vem a afronta se desanima? Ou você é essa pessoa que quando recebe a notícia ruim? Quem aqui já recebeu aqui alguma notícia ruim um dia? Ninguém? Ninguém nunca recebeu notícia ruim, né? Primeira coisa que nós recebemos quando nós recebemos a notícia ruim é guerrear, ir para frente, se levantar. Vamos lá, nada. Mentira. A gente se abate, chora, bate a depressão e bate, meu Deus, tá difícil, perdi isso, perdi aquilo, o carro quebrou a lâmpada, queimou a luz, queimou o chuveiro, e isso, aquilo, meu nome está sujo, e não sei o que. Primeira coisa que acontece quando a gente recebe a notícia ruim é se desesperar, é se abater. Enquanto que Davi nos ensina, todas as vezes que nós recebemos a notícia ruim, é eu me levantar e ir de frente com o meu inimigo, e guerrear contra o meu inimigo, e com as minhas mãos Deus vai me dar a vitória, Deus vai me dar o poder para vencer aquele inimigo, independente de quem seja aquele inimigo. Davi foi contra Saul, e ele fala que ele separou 5 pedras e uma qual que é o nome daquele negócio lá? Uma funda, pegou e com uma pedra só ele matou, deu uma pedrada na testa de Saul, de Golias, e Golias ele cai com uma pedrada. Isso se não for Deus, eu não sei o que é. Com uma pedrada, mas ele treinava aquilo, não era à toa, ele treinava aquele movimento. Só que mesmo assim, com uma pedrada, derrubar um gigante de 2,90 m, derrubou, ele caiu de frente no chão. Davi foi com a espada de Golias e arrancou a cabeça de Golias, e assim o exército de Israel foi para guerrear. Depois que viu que Davi tinha vencido, o Golias, eles foram para guerrear contra o exército dos filisteus. E aí começa aquela saga de perseguição que eu falei na última vez que eu preguei, de Saul contra Davi. Porque Davi, ele já tinha sido assim separado como valente de guerra. Então todas as guerras que tinham, ele era um dos homens que mais matava, depois de Saul, ou primeiro que Saul. Saul era o homem guerreiro mais valente. Todo mundo estava acostumado a ver o cara forte, beleza, maravilha. Aí de repente chega Davi e as pessoas, as mulheres, dentro do povo de Israel felizes, o povo de Israel feliz e tudo mais. Quando via Davi, o exército de Israel chegando, eles cantavam a musiquinha: Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Aí começava o ciúme de Saul, a inveja de Saul, e começou a perseguir Davi para matá-lo. Davi teve chances de matar a Saul, mas não quis, porque ele tinha com ele uma palavra, e ele viveu baseado nessa palavra, que era a honra. Honra o nome do Senhor, e honra ao ungido do Senhor. Se foi Deus que ungiu, eu jamais vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Nós falamos sobre isso da última vez, e nós observamos essa situação. Então nós vimos algumas fases da vida de Davi, alguns momentos especiais da vida de Davi. Então, a primeira fase que Davi viveu foi a unção que ele recebeu de Samuel. Foi a fase da unção. Depois da fase da unção, ele viveu a fase da vitória, que foi contra Golias. E aí ele começou a se levantar como um homem poderoso, como um guerreiro valente. Essa foi a segunda fase de Davi. E a terceira fase de Davi foi a fase da perseguição, fase da morte. Davi, ele foi ungido? Sim ou não? Davi foi ungido, sim ou não? Davi venceu, sim ou não? Davi foi perseguido, sim ou não? Davi morreu, sim ou não? Ficaram com dúvida. Davi morreu, sim ou não? Sim? Morreu, uma hora ele morreu. Mas na perseguição de Saul, enquanto Saul estava perseguindo, Davi morreu ou não? Agora sim, ficou claro, né? Vamos na sequência, vocês já estão acabando com a vida de... Já acabou a mensagem então. Davi já morreu, não tem mais que...
Davi já morreu, então não tem mais o que pregar. Vamos na sequência, pessoal, vamos na sequência, acompanha eu. E Davi, ele carregava com ele uma certeza, uma única certeza, e é isso que nós precisamos carregar nas nossas vidas. Ser fiéis com isso em todo o tempo, honrar em todo o tempo o nome do Senhor. Diz assim comigo: eu vou honrar em todo o tempo o nome do Senhor. Ele vivia baseado nisso. E aí, quando ele descobriu que Saul havia morrido, lá no final, no capítulo 31, fala que eles foram guerrear contra os filisteus. E aí Saul, ele não queria morrer pela lança, pela espada de um inimigo, ele queria morrer pela sua própria espada. E aí ele pega, ele tenta se matar, só que ele, debruçado pela sua lança, assim, ele não morreu ainda. Então ele pede para um dos guerreiros que estavam perto dele, para que matasse ele, e ele assim morreu. Então ele se matou. Davi descobre isso, e ele então recebe a autoridade de rei, mas em parte de Israel. Ele recebe uma autoridade, ele começa a reinar em parte de Israel, não em todo Israel. Ele começou a reinar primeiro em Hebrom, e ali ele ficou 7 anos e meio reinando em Hebrom. Diz assim comigo: 7 anos e meio reinando com unção de rei. Ele ficou durante esse período reinando em Hebrom. E no outro lado, nas outras 10 tribos, Hebrom e Judá, e nas outras 10 tribos que estavam do outro lado, o Abner, que era o comandante do exército de Saul, ele levantou o filho de Saul, Isbosete. Diz comigo: Isbosete. Isbosete. Mais rápido: Isbosete. Fala alto: Isbosete. O nome, vamos mudar o nome: Isbosete, do Filipe para Isbosete, vamos, fica legal esse nome. O Is, o Sete, o Bobô, pode ser qualquer coisa. E aí o Abner, ele levantou o filho de Saul, Isbosete, como rei. E eles descobriram que Davi estava como rei em Hebrom, e eles começaram a querer levantar batalha contra o rei Davi. Assim, é interessante, só um parênteses nisso, estou contando toda a história, mas o interessante é que quando chega um mensageiro para contar a Davi o que tinha acontecido com Saul, tamanha honra que Saul tinha, mesmo depois de morto, e o texto no capítulo 1 de 1 Samuel vai dizer isso daí: mesmo depois de morto, Davi honrava o nome de Saul. Mesmo diante de toda perseguição, Davi honrava o nome de Saul. Mesmo depois de toda tentativa de morte contra ele, Davi honrava o nome de Saul. Então existe um princípio na honra. Eu falei sobre isso na semana passada. E existe também, na última vez que eu preguei. E existe uma consequência para quem desonra. Existe uma consequência para quem não entende o princípio da honra. E ele mesmo depois de Saul morto, ele honrava. Quando o mensageiro veio para trazer a mensagem de que Saul tinha sido morto, ou morreu, ele contou toda a história de que ele mesmo, então esse mensageiro, ele tinha, ele apenas, olha que loucura, ele obedeceu a Saul. Saul pediu, falando: não quero morrer pela mão dos filisteus, pela mão do inimigo, eu quero morrer pela minha própria espada, ou por alguém que esteja perto, que não quero morrer por lá, então me mata aqui, não deixa que eles enfiem a espada deles em mim. Então esse servo, ele vai, enfia a espada dele e mata ele. Esse mesmo servo chega para contar a história para Davi, a contar o que tinha acontecido. E por conta de ele ter matado, olha só, ele apenas obedeceu um pedido, mas Davi, ele honrava tanto, diz assim comigo: honra, ele honrava demais, que ele não se agradou nem um pouco da atitude desse servo, e ele pegou e mandou matar esse servo, por esse servo ter matado Saul. Olha só que loucura, ele mandou matar o cara, porque o cara obedeceu a uma ordem de Saul. É um negócio de louco, mas existe um princípio na honra. Ele honrava uma autoridade, ele honrava o ungido do Senhor, e ele honrava o nome do Senhor. Nós precisamos aprender isso. E aí Davi, ele começa o seu reinado em Hebrom, e aí vem o Isbosete junto com o Abner querer levantar uma guerra contra Israel, contra o reinado de Davi. E todo mundo sabe que Davi é poderosíssimo, e a primeira vez que eles vêm para a batalha, Davi vence a batalha. E aí
resumindo mais ou menos, Abner e Isbosete, eles se desentendem, e Abner vai para fazer um acordo com o Davi. Então ele se divide de um exército e vai para outro exército, e aí todo mundo vai contra Isbosete, mata, vence, e Davi toma conta de todo Israel, todo o território de Israel. Começa aí. Davi assim se torna o rei de todo Israel. Então diz assim comigo, as fases de Davi foram, diz assim: primeiro, a unção de Samuel. Segundo, a vitória contra Golias. Depois, a perseguição para a morte. Mais forte, perseguição para a morte. Foram as fases que Davi estava vivendo até chegar o reinado. Assim Davi assume o seu reinado, e a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra que Davi foi o melhor rei que Israel já teve. Foi o rei que Israel mais amou, foi o rei Davi. Só que assim, como todos nós, Davi era um homem. Só que todas as vezes que nós honramos o nome do Senhor, Deus libera uma palavra diferente para as nossas vidas, uma palavra especial para a nossa vida. E assim eu quero dizer para você, toda vez que você honrar o nome do Senhor, em qualquer circunstância, em qualquer situação, Deus vai honrar a sua vida. Deus vai te honrar. Abre lá no 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7, versículo 8 e o versículo 9. Natã, o profeta da época, chega para Davi, depois de ele ter já conquistado alguns povos, dele ter vencido batalhas. Ele era um militar de excelência, ele era um rei de excelência. A Bíblia fala que Natã, ele veio trazer uma palavra para Davi, por conta da honra que Davi tinha a Deus. Agora pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E o 9, e fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Eu vou ler na minha tradução aqui. Agora pois, na NVI essa daqui, tá? Agora pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser soberano de Israel. Ou seja, Deus está te tirando da onde você está agora. Onde você está agora? Você acha que o seu lugar está ruim, está bom, mas Deus quer te levar a lugares mais altos, amém? Deus quer te levar a lugares mais altos. A palavra que Deus deu para Davi é a palavra que nós recebemos nessa noite. Deus está nos tirando do lugar onde nós estamos agora, está nos levando a lugares mais altos, a lugares soberanos, para ser soberano em Sumaré, para ser soberano no Brasil, ser soberano no estado de São Paulo, para que o seu nome seja conhecido, porque você aprendeu a honrar o nome do Senhor, amém? Aleluia. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os teus inimigos. Todo mundo que se levantar contra você, é Deus que vai tirar do seu caminho. Todas as pessoas que se levantarem contra você, seja na internet, seja em qualquer lugar, seja na sua vida, seja todas as pessoas que se levantarem contra você, se você aprender a honrar o nome do Senhor, Deus vai tirar do seu caminho. Deus vai tirar da sua frente. Deus vai tirar os seus inimigos, vai eliminar os seus inimigos da sua frente. Isso é fato. Deus vai afastar. Agora eu farei, olha só, na minha tradução está bem interessante. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Eu vou ler esse final de novo. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E nós precisamos entender isso. Agora, nessa noite, quando nós entendemos o princípio da honra, de honrar o nome do Senhor, Deus nos coloca como os homens tão famosos e mais importantes da terra. Às vezes você pode olhar para você e pensar: poxa, eu sou tão insignificante. É bom que eu esteja só com a minha família, com os meus filhos, casadinho, tendo o meu trabalho, tá tudo legal, tá tudo, porque uma pessoa famosa é cheia de problemas. A gente pensa dessa forma, Um famoso é cheio de problemas, mas o famoso que não honra o nome do Senhor, ele sim tem problemas.
Quando nós aprendemos a honrar o nome do Senhor, Deus elimina de nós os nossos inimigos e faz o nosso nome tão famoso quanto os mais importantes da terra. E aí o seu desejo é sim de ser famoso nessa terra, porque Deus vai ser contigo. Não é qualquer coisa, queridos, não é qualquer situação, não é qualquer pessoa, é Deus te honrando no meio dessa terra, Deus te honrando em vida nessa terra. Não é depois que você morreu o seu nome ser conhecido. É interessante, às vezes a gente olha, eu já fui em muitos funerais, né, na igreja, como pastores aqui, nós já fomos, apesar de eu já tive várias experiências, né, eu só não ressuscitei morto ainda, mas o resto eu fiz de tudo, né? Fiz de tudo, falta eu ressuscitar morto, esse é um requisito. Eu estava ouvindo um negócio, né, que hoje, antigamente o pré-requisito para ser pastor era ser feio, né, porque pastor antigamente era feio. Era careca, gordinho, tinha que ser, né? Se não fosse desse jeito, e tinha normalmente que ter um bigodão feio. Hoje não, hoje você vê vários pastores bonitos, as pastoras bem apresentadas, né? Hoje esse pré-requisito acabou. Então o pastor hoje tem que ser bonito, porque é um pré-requisito. Brincadeira, né? Não. E aí uma vez a gente foi para, eu estava em casa, eu estava trabalhando em casa, não sei, tinha chegado do trabalho e a mãe de uma moça da igreja, ela faleceu. E aí então a gente, né, eu sempre fui para os velórios na igreja, tocava as músicas lá e a gente tocava nos velórios, fazia o velório, só que era responsável eram os pastores da igreja, né? Eu não era pastor ainda, então eles estavam responsáveis para poder fazer o funeral. Nesse dia, eu não sei o que aconteceu, se eles tiveram que viajar para Araçatuba, não sei o que aconteceu, eu sei que eles jogaram para mim. Então eu passei por várias experiências assim, de susto com eles, assim, né? A primeira foi essa: Bruno, você vai ter que fazer o funeral da mãe do fulano. Como isso? Como que a primeira experiência é fazer o funeral? Como que eu não sei nem que palavra que a gente dá no funeral? Do funeral, que palavra que tem na Bíblia do funeral? Aí a palavra tema do funeral, falar, né, a Eclesiastes 3, né, que há tempo para todas as coisas, há tempo para nascer, há tempo para morrer, para plantar, para colher. Foi o tempo dela, glória a Deus por isso. Foi a primeira experiência. A segunda experiência foi no casamento. Meu pai, ele estava preparado para fazer um casamento, e aí ele pegou o cadarço do meu sapato. Eu não sei que ele fez o cadarço do sapato dele, ele pediu o cadarço do meu sapato emprestado para fazer o sapato. Nesse dia a minha mãe passou mal, ficou doente, muito doente. Na hora do casamento ele correu para o hospital com a minha mãe. Bem na hora do casamento a senhora ficou ruim. Nossa mãe, que coisa. Aí liga o meu pai para mim: Bruno, você vai ter que fazer o casamento de fulano. Meu Deus do céu, já fiz o funeral, agora eu vou fazer o casamento. Que palavra que você traz em casamento? Em cima da hora, não estava preparado nada, não tinha nada na cabeça, e ainda assim eu estava sem o cadastro do meu sapato. Meu pai tinha levado o cadastro do meu sapato, e até hoje não devolveu, tive que comprar outro. O cadastro do meu sapato. O que a gente vai fazer? Pega um cadastro da minha bota, lá ficou um cadastro gigantesco no sapato, porque cadastro de sapato é pequeno, né? Ficou aquele cadastro gigantesco, e vamos lá para o casamento. Chegamos lá no casamento, o noivo estava mais torto do que os convidados da festa, sem camiseta e tudo mais. Eu gritei naquele dia tanto, porque era o pessoal pulando na piscina, o pessoal comendo, criança correndo, o noivo ali na minha frente bêbado, a noiva até estava interessada no casamento, né? Mas o noivo bêbado, doido para acabar aquela cerimônia, e eu também, meu Deus, que meu pai foi me enfiar aqui, rapaz, meu Deus do céu, onde ele foi me colocar, sem o cadastro do meu sapato, de surpresa, sem uma palavra preparada. Então, eu não sabia nem o nome do noivo. Eu não sei até hoje o nome do noivo. Eu sei que eu esqueci, eu não sei, né? Nunca soube o nome do noivo. Não sabia o nome do noivo. Aí depois que acabou o casamento, eu perguntei para meu pai, mas já esqueci de novo o nome do noivo, que era difícil. Então são algumas experiências que você talvez vai ser jogado para fazer. Eu tive essas experiências. Então fiz um velório, fiz um casamento, já fiz alguns casamentos já, com a graça de Deus. E já tive outras, tive outras, mas essas foram as mais especiais assim que eu tive, que foi de surpresa. Quem já foi pego de surpresa aí? Ninguém? Só eu? É gostoso essas experiências. Bom, voltando aqui, o que acontecia com Davi e a honra que ele trazia para Deus era gigantesca. Só que ele, como nós, era um homem errado, era um homem que errava, um homem que cometia erros. E às vezes a gente olha para as pessoas, né, para um pastor da internet. Hoje, só mais um parênteses, toma cuidado, queridos, com a internet. Toma cuidado com as coisas que você vê, que você ouve na internet, porque
as palavras que têm vindo da internet são podres. Algumas palavras, não todas, mas algumas palavras são podres, são de extrema heresia, são bagunçadas, são sem princípio bíblico nenhum. Então as pessoas elas querem pregar. Eu estava ouvindo um negócio sobre as feministas, sobre a comunidade LGBTQIA+, sobre tudo isso, e as pessoas elas têm uma cartilha a ser seguida, só que elas querem criar a própria cartilha delas e falar que está errado, eu não vejo dessa forma, e os crentes estão tudo errado e tudo mais. O nosso princípio, a nossa base é a Bíblia. A base deles são outra, eles querem vir contra. E aí quando você vai dialogar com uma pessoa, conversar com uma pessoa a respeito disso, a pessoa quer criar uma coisa totalmente diferente e bagunça tudo, até a ideologia dela, ela bagunça tudo, a ideia dela, ela bagunça tudo, e acaba colocando isso daí na internet. As pessoas vão seguindo, porque falam, nossa, era isso que eu precisava ouvir, era isso que eu queria ouvir. Toma cuidado com o que você vai escutar. Até com os pastores que você vai seguir na internet, vai acompanhar na internet, toma cuidado. Avalia primeiro todas as ministrações, pregações, e vê se aquilo ali realmente está dentro da Bíblia, para você não se bagunçar. Davi, ele cometeu um erro. O primeiro erro dele como rei, gravíssimo. Ele fez um negócio que eu acho que ninguém aqui pensaria em fazer. Então, se você acha que você é um cara pecador, uma mulher pecadora, começa a avaliar a vida de Davi. Eu acho que ninguém pensaria em fazer o que Davi fez. Davi, ele foi, o exército dele estava na guerra, estava guerreando, e Davi estava descansando no seu palácio. E num dia à tarde, ele acordou e saiu no terraço do seu palácio, e ele viu ali uma mulher pela janela da casa dela, tomando banho, na janela da casa dela. E aí a Bíblia fala que ela era muito, mas muito bonita. E Davi, a primeira coisa que ele faz é, manda chamar essa mulher aqui. Então, o erro não foi só dele, o erro foi dela também. Porque ela veio, né, a mando do rei, chegou no palácio, e a Bíblia fala que eles se deitaram. Então, o cara era importante, o cara era rico, o cara era famoso, o cara era poderoso, era forte. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares, então Davi era o cara da época, né? Então era o cara provavelmente mais desejado das mulheres no momento. Então provavelmente ele não precisou nem chavecar ela, só fez um almoço especial ali para ela ali e já foi pro abate. Pegou a Batseba, e ela não era inocente nisso não vai pensar que ele forçou, ele violentou, não foi nada disso aí não. Ela quis. Se ela não quisesse, ela não teria ido. Então, não estava tomando banho na laje. Naquela época provavelmente não tinha janela de vidro, né, as coisas. Então ela estava tomando a janela aberta. E também tem essa também, né? Bem na hora que ele saiu para passear lá no terraço, aí ela sai para tomar banho e, né, em vez de ficar desesperado, ai meu Deus, começa a se tampar aí. Não, sair do chuveiro, né? Aí, derrubei. E segue aqui para mim. Ficar desesperada, né? Não. Não está firme aqui não, né? Não ficou desesperada não, ela continua lá tomando banho, bonita, linda e bela. Davi manda chamar, e ele se deita com ela. E a Bíblia fala que esse período que ele teve de relação com ela foi logo depois do período dela, menstrual. Então ela estava totalmente fértil nesse dia, e ela engravidou nesse tempo. Engravidou nesse tempo, mandou uma mensagem para ele, falou, estou grávida, e agora? E o marido dela estava na guerra. O marido dela era Urias, estava na guerra. Então imagina só a situação. E agora, meu Deus, Davi começa a bater o desespero. Ele pega e manda chamar Urias. Fala para Joabe mandar chamar Urias. Chama Urias, fala para ele vir para casa e descansar. Porque a intenção dele era que ele fosse para casa se deitar com a mulher dele, e assim não tivesse dúvidas, né? Talvez se ele tivesse dúvidas, porque ele se deitou com a mulher no período fértil, então o filho era dele, não era de Davi. Só que o cara era tão fiel. E essa é uma outra palavra também que nós podemos puxar para nós. O cara era tão fiel, ele honrava tanto, porque ele aprendeu isso com Davi, a honrar a liderança, a honrar o nome do Senhor. Ele honrava demais, tanto a liderança de Davi, quanto a liderança do rei, do capitão do exército, que era Joabe. Até honrava os seus amigos ali, os seus companheiros de guerra. Ele honrava, porque Davi mandou ele vir para casa, para poder ter um tempo com a esposa dele. E a Bíblia fala que ele se reuniu com Davi, depois Davi mandou ele ir para casa, e ele ficou sentado, ele dormiu na porta do palácio do rei.
da mesma forma que todos os soldados faziam, os soldados de guerra faziam, porque ele não achava certo. Enquanto os companheiros de guerra dele, os amigos de guerra dele estavam guerreando, ele ia para casa e ficar com a esposa dele. Ele não achava certo isso. Olha só que coisa, olha só que homem que Davi matou. Oh, já contei já. Davi matou esse cara, mas ele praticamente matou, ele foi um cúmplice do assassinato. Já que você não quer voltar para casa, já que você não quer ir, então você vai fazer o seguinte: eu vou te mandar para a guerra de volta. E aí falou para Joabe, falou: ó, manda colocar ele na linha de frente do exército, na parte mais, onde o exército inimigo é mais poderoso, onde ele está mais sujeito a morrer. E Joabe fez exatamente assim. E Joabe também foi um outro cúmplice, porque ele inventa uma outra mentira para que pudesse cobrir toda a história de Davi ali. Então Davi matou Urias. Davi, ele adulterou com Batseba e ele mandou matar o marido dela. Às vezes nós achamos que na nossa vida a gente está tão errado, está tão complicada a nossa história, que fica difícil da gente viver. Só que quando a gente olha para situações como essa, a gente pensa: nossa, eu não faria isso. Eu não teria coragem de ser tão inteligente assim, a ponto de tramar uma ideia dessa. Mas ele fez. Ele fez. E a Bíblia fala, a Bíblia me ensina que por conta desse pecado de Davi, a espada, o espírito da morte nunca mais se afastou da casa de Davi. Todo o pecado que nós cometemos aqui nessa terra, todo tipo de atitude que nós temos aqui nessa terra, seja ela boa ou ruim, existem consequências, e as consequências são em vida. Nós vamos pagar por aquilo que nós fazemos aqui nessa terra. Então, se você achar que você vai passar por isso, não vai acontecer nada, chegar lá no céu e me conserto com Deus, não, você vai pagar pelos seus atos aqui, em vida. Se você fez coisas boas, você vai plantar em vida. Se você fez errado, você vai também colher em vida. O seu resultado vai ser em vida. Nós precisamos entender isso, porque a consequência do pecado de Davi foi que a espada não ia se afastar da família de Davi. Logo depois, existiu um desastre na família de Davi. O filho dele, ele tinha filho com várias mulheres, de um filho que era dele, um outro filho, uma bagunça. Um filho se apaixonou pela irmã, que era só por parte de pai. O Amnon se apaixonou por Tamar. E ele queria muito que Tamar se apaixonasse por ele, só que não fez. E assim o servo dele tramou uma coisa para que ele pudesse se deitar com ela. E aí ele fingiu que estava doente, pediu para Tamar ir lá cuidar dele. Foi cuidar e assim, resumindo a história, ele abusou dela. E o irmão de sangue, de pai e mãe, que era o Absalão, descobriu essa situação, porque uma mulher violentada em Israel era uma mulher rejeitada. E um homem também que praticou essa situação também era um homem desrespeitado, desonrado dentro de Israel. Então os dois lados, tanto a mulher, Tamar, ela não conseguiria se casar contra o homem, tanto ele seria um homem desonrado dentro de Israel. Então o que ele fez? O que Absalão ficou muito nervoso por Amnon ter abusado da irmã dele, todo mundo era irmão. O que Absalão fez? Depois de 2 anos, passados 2 anos, ele fez um trâmite lá e matou Amnon. Então existiu uma série de coisas. Absalão matou Amnon, o irmão. Os 2 irmãos não se mataram, um matou o outro. E depois esse mesmo Absalão tentou uma conspiração contra o próprio pai. Ele tentou se levantar rei, sendo Davi ainda rei, por conta da depressão que Davi estava vivendo, da perda de um filho. E aí acontece todo o trâmite dessa conspiração, e eles se levantam, exército contra exército. Davi fugiu do seu palácio por causa do seu filho Absalão. E aí ele se levanta exército contra exército, e Joabe vai contra o exército de Absalão e vence a guerra, vence o exército de Absalão e mata o filho dele. Davi não teve nem a opção de chorar a morte do seu filho, porque Joabe chega para ele e diz o seguinte: olha, por que você vai dar valor a alguém que estava tentando te matar e tentou matar o seu exército? Se você continuar chorando pela morte do seu filho, o seu exército não vai mais te respeitar como rei em Israel. Então para de chorar agora. Davi não teve a oportunidade nem de chorar pela morte do filho Absalão. E continua assim a saga. Só que o interessante é que na medida que Davi, ele errava. Se você for entender essa situação de Davi com Batseba, quando Natan chegou para confrontar Davi pelo pecado dele, na hora Davi se arrependeu.
E a gente conhece a história de Davi, a vida de Davi como homem segundo o coração de Deus, mas não porque ele era um cara perfeito, não porque ele era o homem mais santo dessa terra, não, mas porque ele, no momento que ele sabia, que ele entendia o erro dele, que alguém apontava o erro para ele se consertava. À medida que ele enxergava os pecados dele se consertava. Coisa que nós não fazemos hoje no nosso dia. As coisas vão acontecendo, vão passando, e a gente esquece a gente nem ora. Às vezes nem ora, passa o nosso dia, a gente nem tem relacionamento. Davi, ele tinha, depois que ele recebeu essa palavra de que o nome dele seria famoso entre os mais importantes da terra, a Bíblia fala que ele orou, ele fez uma oração a Deus, ele fez um cântico para Deus. Às vezes a gente recebe uma palavra, a gente nem agradecer a Deus, a gente agradece. Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que nós não oramos? Então quanto tempo faz que nós não temos relacionamento com Deus? A gente trouxe a palavra na célula essa semana, relacionamento com Deus, caminhar com Deus. A primeira evidência de quem caminha com Deus é quem se relaciona. As pessoas te conhecem como lá fora? Como é que as pessoas te veem? Você é o crente, você vai para a igreja, ou as pessoas nem sabem que você vai para a igreja? Como é que as pessoas te veem lá fora? Tem que ter alguma coisa diferente em você. Porque Davi, ele era um homem como todos nós, uma pessoa como todos nós. A diferença dele era a rapidez no conserto, era a rapidez em arrumar a sua vida, em querer se submeter à vontade de Deus e honrar o nome do Senhor. Ele tinha desespero em desonrar o nome do Senhor, coisa que nós não temos. Se alguém falar mal de você pelo seu passo errado que você deu, você não está nem aí. Fala, eu erro mesmo. Davi, ele tinha pavor em errar e o nome do Senhor ser envergonhado. Então a outra fase de Davi, a primeira fase de Davi foi a unção de Samuel. A segunda fase de Davi foi a vitória contra Golias. Ele se tornou vencedor. A terceira fase de Davi era a morte, perseguição para a morte. E a quarta fase de Davi era a questão dele envergonhar o nome do Senhor. Quantos de nós, no nosso dia a dia, não estamos acostumados com isso e envergonhamos o nome do Senhor? Desonramos o nome do Senhor. E a diferença nossa para Davi, porque Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, é porque ele honrava e ele se arrependia. O reinado de Davi prosperou muito, mas grandemente, não por causa de toda a sua habilidade política, ou por causa da sua destreza militar, mas por causa da bênção do Senhor, da unção do Senhor que existia sobre a vida de Davi. O favor especial de Deus, que claramente foi derramado sobre a vida de Davi, deu um tempo para o seu reinado. A Bíblia fala que a bênção, no decorrer dessa bênção que Natã deu para Davi, fala que a dinastia, o reinado de Davi iria durar até chegar um rei que nunca mais perderia o seu trono, que é Jesus. O reinado de Davi, Saul, ele morreu e não teve descendência no seu reinado. Toda a descendência, todos os reis que passaram por Israel faziam parte da descendência de Davi. Então todos os reis em Israel, toda a geração de Davi em Israel se tornaria rei, até chegar em Jesus. E Deus fez uma aliança com Davi, garantindo que a sua descendência seria uma dinastia eterna. Seria uma dinastia eterna. O estabelecimento do trono de Davi para sempre encontrou o seu cumprimento pleno e final na pessoa de Jesus. O estabelecimento do trono de Davi, o reinado de Davi, se tornou cumprimento no propósito de Deus, chegando lá em Jesus Cristo. Quando Jesus nasce e ele é reconhecido como filho de Davi e também o Senhor de Davi, e ele é reconhecido como o rei dos judeus. Isso significa que Jesus é rei eterno, que Deus prometeu que daria ao povo de Israel, que Deus prometeu que daria a nós, o rei eterno, por conta da excelência do reinado de Davi. Davi, ele amava a sua família, Davi, ele honrava demais a Deus, e por conta dessa excelência, desse coração de Davi, existia uma bênção sobre a dinastia de Davi, sobre a geração de Davi. E é isso que eu quero declarar sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, nossa família. Pode acontecer o que for,
Pode passar o tempo que for, e vai existir uma bênção sobre a sua vida que vai pular de geração em geração, até que se cumpra o propósito de Deus sobre a sua casa. Algo vai acontecer por conta do seu coração, aprendendo a honrar o nome do Senhor. A palavra que Davi nos ensina nesse tema, nessa noite, é: todas as vezes que eu honro o nome do Senhor, o meu nome será eternizado por todas as gerações, porque eu aprendi a honrar. E o Davi, Jesus, lá em Mateus, Marcos e Lucas, ele é conhecido, ele é chamado como o filho de Davi. O filho de Davi, nós cantamos músicas a respeito disso. Toda geração se passa de Davi até chegar em Jesus, para que se tornasse o rei eterno. Portanto, o reinado de Davi era apenas uma sombra do reinado perfeito e glorioso de Jesus. Era apenas uma sombra do que estaria por vir, que era o reinado de Jesus. A sua vida tem que ser o reflexo da glória de Deus nessa terra. É o que aconteceu com Davi. A vida dele era o reflexo de Deus em Israel. Davi hoje, até hoje em Israel, ele é conhecido, a história dele é contada como o maior rei de Israel, o homem mais poderoso de Israel. Os hotéis que tem Israel, todas as coisas, King David e tudo mais. Se você for, eu não fui para lá, mas eu ouço histórias, eu vejo algumas coisas. Todas as coisas, o nome dele está estampado lá: Davi, Davi. As pessoas lembram de Davi por conta da história que ele deixou, do legado que ele deixou. E qual o legado que você vai deixar? Qual o legado que nós estamos deixando para a nossa geração? Para os nossos filhos, para os nossos netos, para quem vai vir depois de nós? Eu preciso aprender primeiro a honrar o nome do Senhor, para depois as pessoas olharem para mim, a minha geração, a minha descendência, olhar para mim e me ensinar que a honra ao nome do Senhor me leva a lugares altos. Meu nome se torna famoso entre os mais importantes dessa terra. O seu nome se torna famoso entre os mais importantes dessa terra, a partir do princípio que você aprende a honrar o nome do Senhor. Ah, mas eu não quero ser conhecido. Então beleza, continua no seu mundinho, continua na sua vida. Eu quero ser, a partir do momento que eu entendo o princípio da honra, de honrar o nome do Senhor. Honre o nome do Senhor, que você verá o resultado. Vamos colocar de pé, por favor. Nós precisamos entender isso, queridos. Que a história de Davi, ela nos ensina isso, porque logo depois, como a espada não se afastou da família dele, depois disso ele cometeu um outro erro. Ele fez o recenseamento em Israel, ele quis contar e se orgulhar do exército de Israel. A Bíblia fala que morreram mais de 70 mil homens por conta desse erro que ele cometeu. Mas depois um outro filho dele tenta se levantar como rei de Israel, sem a autoridade dele, sem a unção dele. O Adonias tenta, só que Davi já tinha separado Salomão como rei. E aí Adonias tenta se levantar e tem mais uma nova batalha a ser enfrentada para tirar o Adonias do trono e para que Salomão fosse ungido. Mas Davi, ele morreu com honras. Se você for acompanhar lá no livro de 1 Reis, no capítulo 2, a vida de Davi, a forma que aconteceu e a honra que ele teve, o nome do Senhor. Coisa que nós precisamos entender, queridos. Coisa que nós precisamos entender e viver. Eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero deixar essa palavra para nós como filhos, porque você precisa sair daqui, precisa entender que as pessoas te veem. Ah, mas eu não estou nessa terra para as pessoas me olharem. Não tem problema para que você está nessa terra, mas as pessoas vão te olhar. O fato é esse, as pessoas vão te olhar. Você no seu trabalho, você na sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus parentes, dos seus amigos, as pessoas te olham. Dependendo da sua vida, da sua atitude, as pessoas vão ou te julgar ou te levantar. O seu nome vai se tornar famoso. Tomara que se torne famoso para uma coisa boa. Tomara que se torne famoso para uma coisa boa. Tomara que nós possamos entender o princípio da honra, de honrar o nome do Senhor. Davi, ele foi um homem poderoso, e o nome dele se chegou até Jesus. A dinastia dele chegou até Jesus. O reinado dele, o nome do reinado dele chegou até Jesus, sendo Jesus o filho de Davi, o rei dos judeus, por conta do coração dele.
Não é a base do coração, o homem segundo o coração de Deus, não é isso, mas é o tanto que ele honrava a Deus. Quando Golias, entende bem, quando Golias se levantou, ele falou: você não está vindo contra mim nem contra o exército de Israel, você está vindo contra o nome do Senhor. Nós precisamos entender isso. Como é que você olha, como é que você enxerga o nome do Senhor? Como é que as pessoas veem Deus na sua vida? Feche seus olhos. Quero abençoar a sua vida. Deus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por essa oportunidade. E que nós como igreja, Deus, que nós como igreja possamos entender e viver verdadeiramente esse princípio de honra. Acreditar que o Senhor nos ungiu, que o Senhor nos levantou, que o Senhor nos separou, que o Senhor nos guardou, para ser poderosos nessa terra, para ser valentes nessa terra, para que o nosso nome seja conhecido nessa terra. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Nós vamos cantar, e aí nós estamos encerrados.